Dicas de como acelerar a sua aposentadoria por idade rural. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como agilizar o seu pedido de aposentadoria. Condutas simples ao fazer o requerimento de aposentadoria que podem fazer com que o seu pedido seja analisado mais rápido. Antes disso, eu vou explicar para vocês. Quem tem direito à aposentadoria por idade rural? Tem direito à aposentadoria por idade rural os trabalhadores rurais, os chamados segurados especiais, que exercem a atividade rural em regime de economia familiar. As mulheres, elas têm direito à aposentadoria por idade rural aos 55 anos de idade e os homens aos 60 anos de idade. Boa tarde, Flávia, tudo bom? Gente, já clica no aviãozinho aí, já manda essa live para outras pessoas. Se tiver dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês no maior prazer. Estou no YouTube, no Instagram, então se eu olhar para lá ou olhar para cá, é porque a gente está transmitindo nas duas redes. Então, quem tem direito? A mulher trabalhadora rural com 55 anos de idade e o homem trabalhador rural, vamos procurar uma luz melhor. E o homem trabalhador rural com 60 anos de idade. Eles precisam comprovar que nos últimos 15 anos exerceram o trabalho rural. Aí muitas pessoas têm dúvida, doutora, mas eu tive 2 anos de trabalho urbano, esse período de trabalho urbano vai atrapalhar a minha aposentadoria? Não, esse período de trabalho urbano, ele não vai atrapalhar o seu pedido de aposentadoria. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Eu não vi, eu até te respondi lá que não apareceu para mim no Instagram, Cris. Não apareceu, deve ser algum problema do Instagram. Esse final de semana, o Instagram esteve todo louco, todo de cabeça para baixo. Então, não apareceu na caixinha de pergunta para mim, não. Inclusive, tem as perguntas de hoje que estão lá para eu responder. Vamos procurar luz. Olha só. Oh, Deus, não é fácil a vida não, tá? Mas vamos lá, então. Quem tem direito à aposentadoria por idade rural? As mulheres com 55 anos de idade e os homens com 60 anos de idade que exerceram o trabalho rural nos últimos 15 anos. Ah, doutora, mas nesse ano eu tive um pouco de trabalho urbano. Isso atrapalha a minha aposentadoria? Não, isso não atrapalha a sua aposentadoria como trabalhador rural. Se foi um período curto, se foi um período que não vai tirar a sua qualidade de trabalhador rural. Por exemplo, trabalhou 2 anos na cidade ou trabalhou 1 ano na cidade. Então, isso não vai atrapalhar o seu pedido de aposentadoria por idade rural. Como pedir aposentadoria rural? Você tem que pedir. O valor da RPV saiu, mas agora o advogado falou que mandaram a planilha errada. Por isso proceder. Estou cismada com isso. Então, a primeira coisa que você deve fazer é ir lá no seu advogado, conversar direitinho com ele, esclarecer todas as dúvidas, né? Ele vai te mostrar o processo e vai esclarecer isso aí para você. Nas causas em que as pessoas já têm advogado, nós somos proibidos de nos manifestar por causa do Código de Ética e Disciplina da OAB. Tá bom? Conversa com ele que ele vai te esclarecer. O advogado, ele não pode manifestar em processo que a pessoa já tem advogado. Então, a aposentadoria por idade rural, ela vai ser concedida para os homens com 60 anos de idade, para as mulheres com 55 anos de idade. Como pedir? Fazer o requerimento junto ao INSS. O que fazer para que o seu pedido seja respondido de uma maneira mais ágil, mais célere? A primeira coisa é conferir toda a documentação antes de você completar a idade. Então, não espere chegar o momento da aposentadoria para você conferir se está tudo certinho, se está tudo ok. Porque se tiver alguma pendência, essa pendência vai ser resolvida anteriormente. Agora, se você espera você completar a idade para você ir verificar se está tudo certo, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo. Então, antes de completar a idade, confira se a documentação está tudo ok. Isso vai agilizar
o seu pedido de aposentadoria. A Flávia está perguntando: esposo tem carteira assinada rural, serve para a esposa? Então, a qualidade de trabalhador rural do marido, ela abrange a esposa. Quando o marido tem carteira assinada, ele comprova que ele é um empregado rural. Ele não comprova que ele é um segurado especial que exerce o trabalho em regime de economia familiar. Então, nesse caso que o marido tem a carteira assinada, apesar de ser um indício de prova, ele não produz prova plena de que a esposa trabalha na roça, porque ele tem a carteira assinada, ele é empregado. Quando o segurado especial trabalha em regime de economia familiar, que é aquele segurado que trabalha à meia, é aquele segurado que vai para a roça apanhar café junto com a esposa, presume-se o regime de economia familiar. Então, a qualidade de rural do marido é aproveitada para a esposa. Mas quando existe um vínculo de empregado através de uma carteira assinada, não existe aí o regime de economia familiar. Não está presumindo que toda a família trabalha para prover o sustento. Então, nesse caso, é muito importante a mulher começar a organizar a documentação de que ela exerce o trabalho rural e não somente se apegar a isso, a carteira assinada do marido, não, porque esse é um ponto delicado, é um ponto controverso. Então, vamos lá. A primeira dica para acelerar o seu pedido de aposentadoria: antes de completar a idade, antes de chegar o dia de pedir aposentadoria, reunir toda a documentação e conferir se essa documentação está correta, se essa documentação está ok, se tem que fazer algum acerto de CNIS. Gente, vocês sabem o que é acerto de CNIS? Acerto de CNIS. Vamos começar explicando o que é CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional de Informações do Segurado, Cadastro Nacional de Informações Sociais. É o cadastro do segurado junto ao INSS. É o cadastro do segurado junto ao INSS. Lá vai ter todos os seus vínculos de trabalho. Lá vai ter todos os seus vínculos de trabalho, todas as contribuições que você fez, em todos os lugares que você trabalhou. Então, se você está aqui me assistindo e não sabe o que é CNIS, quando sair dessa live, você vai acessar o aplicativo do meu INSS e lá no aplicativo do INSS você vai procurar por CNIS. E achando o seu CNIS, você vai conferir se o seu CNIS está correto. Se você não souber analisar se está tudo correto no seu CNIS, se tem lá todos os seus vínculos, busque a ajuda de um advogado especialista e faça essa conferência. Por que é importante essa conferência? Porque às vezes você trabalhou numa empresa e o CNIS tem lá alguma pendência. Às vezes você pagou, mas tem lá alguma pendência. Às vezes você trabalhou e tem lá um vínculo em aberto no CNIS. Então, se você procura um advogado com antecedência, analisa o CNIS, analisa a documentação, quando você for realmente pedir a sua aposentadoria, você vai ter um caminho mais rápido, um caminho mais célere. Você não vai ficar resolvendo essa burocracia depois, quando você já deveria estar aposentado. Então, a primeira dica para agilizar a sua aposentadoria é analisar a documentação com antecedência. Antes de completar o requisito idade, conferir a documentação, ver se não tem que ser feito nenhum acerto de CNIS. Se tiver que ser feito o acerto de CNIS, ele vai ser feito com antecedência. Então, a primeira dica é essa. Conferir a documentação com antecedência, ver se não tem necessidade de acerto de CNIS. A segunda dica é arrumar toda aquela documentação burocrática que o trabalhador rural precisa. O trabalhador rural, ele pode usar qualquer documentação que comprove o trabalho rural para se aposentar. Então, às vezes, os documentos que você tem ainda não são suficientes para pedir aposentadoria. Está faltando algum período, está faltando alguma prova. Então, é muito importante, antes do aniversário, você organizar essa documentação. Por exemplo, eu tenho clientes que me procuraram hoje que vão fazer aniversário em agosto, mas eles já vieram no escritório, já trouxeram toda a documentação para a gente já organizar, para a gente já correr atrás do que precisa, para quando completar a idade, não ter dificuldade. Porque se a gente espera agosto,
Aí você espera você fazer 55 anos em agosto, aí você vai no advogado. Aí o advogado vai te pedir o documento, você vai começar a correr atrás da documentação, aí vai atrasar o seu pedido de aposentadoria. Uma outra dica muito importante para agilizar o seu pedido de aposentadoria é mandar toda a documentação de uma vez. Porque quando você faz o requerimento com um advogado que sabe o que está fazendo, que sabe a documentação que está mandando, ele vai montar todo o processinho, vai juntar todos os documentos que precisa. Porque se você manda alguns documentos, você acha que você sabe, você está mandando toda a documentação. Só que aí, no meio do processo, o INSS vai fazer exigência. E nessa exigência, ele vai pedir para que você envie outros documentos que comprovam o trabalho rural. Então, isso atrasa o seu pedido. Você enviou o pedido de aposentadoria. Daí, 60 dias, que era para o INSS. É para clarear. Que era para o INSS estar analisando a sua documentação, o INSS vai estar fazendo a exigência. Aí, o seu pedido volta lá para trás, para a fila. Então, no momento que o INSS já poderia estar respondendo o seu pedido, o INSS está fazendo exigência. Então, isso é muito importante para agilizar a resposta dos pedidos, mandar a documentação toda correta. Uma outra dica para agilizar a resposta do pedido de aposentadoria é você mandar a autodeclaração do trabalho rural preenchida corretamente. A autodeclaração do trabalho rural é um documento muito importante que precisa ser feito de maneira correta para que você tenha a sua aposentadoria concedida. Se a autodeclaração estiver preenchida de maneira errada, o seu pedido pode todo ir por água abaixo, porque a autodeclaração é o meio através do qual você vai comprovar o seu direito à aposentadoria rural. E a última dica que eu vou dar para vocês, vamos só recapitular todas as dicas. A primeira dica para agilizar a resposta: antes do aniversário, fazer uma consulta com um advogado, ver se o seu CNIS está correto. Isso para qualquer aposentadoria, para qualquer benefício, porque às vezes tem algum vínculo em aberto que precisa ser corrigido, tem alguma contribuição que você fez e não consta, tem algum período de trabalho rural que deveria já estar no CNIS e não está. Então, primeira coisa, procurar o advogado e fazer uma análise do seu CNIS. Segunda coisa, antes mesmo de completar o aniversário, já procurar o advogado para conferir se a documentação está tudo ok. Porque se tiver faltando documentação, você tem tempo para começar a correr atrás dos documentos. Não precisa esperar o momento da aposentadoria para correr atrás da documentação. A terceira coisa é enviar todos os documentos que necessita logo no começo. Para o empregado rural também precisa da autodeclaração? Não, para o empregado rural não precisa da autodeclaração, porque ele vai comprovar o trabalho rural através da carteira de trabalho. Muito importante conferir lá no CNIS, se no CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, que você consegue acessar lá no INSS, conferir lá se todos os vínculos trabalhistas desse trabalhador rural estão lá no CNIS. Se não tem que fazer acerto de CNIS para alguma coisa. Então, vamos lá, recapitulando. Dicas para agilizar a aposentadoria. Conferir o CNIS antes da aposentadoria. Organizar toda a documentação antes mesmo de fazer o aniversário, para que se você tiver que correr atrás de algum documento, você ter tempo para correr, porque se você deixa para fazer isso após completar a idade, é tempo que você está perdendo. Enviar toda a documentação de maneira organizada, não enviar documentação faltando, não enviar um documento e não enviar o outro para o INSS ficar toda a vida fazendo exigência. A outra dica é preencher a autodeclaração corretamente. Feito tudo isso, se o INSS ultrapassar o prazo de resposta, que é 90 dias, você pode fazer uma ação judicial que se chama mandado de segurança. Com o mandado de segurança, o juiz obriga o INSS a dar andamento no seu pedido. O juiz obriga o INSS a respeitar o prazo. O INSS ele tem 90 dias de prazo para responder o seu pedido. Ele tem que concluir o seu pedido de aposentadoria em 90 dias. Se ele não faz isso, ele está errado. E, inclusive, você pode fazer uma ação de danos morais em face do INSS por causa dessa conduta. Então, se ultrapassou 90 dias, ele não respondeu, seja BPC, seja aposentadoria rural, seja aposentadoria por idade, você pode entrar com essa medida judicial.
O mandado de segurança, ele é um processo rápido, célere, que tem uma tramitação diferenciada e o objetivo é que o juiz obrigue o INSS a concluir o pedido no prazo. Dando entrada no mandado de segurança, o juiz pode conceder a liminar ou apenas notificar o INSS para responder o seu pedido. O que é a liminar? É ali no início do processo, quando ele pegou o seu processo para analisar, ele já determinar que o INSS em 10 dias responda o seu pedido sob pena de multa de R$ 100 por dia. Ou ele pode apenas notificar o INSS para informar por que ainda não concluiu o seu pedido. Feito isso, você sai de uma fila nacional e você vem para uma fila local. Sabia que você aí da sua cidade hoje está esperando em uma fila nacional? Então, por isso que os pedidos têm demorado tanto. Quando você faz mandado de segurança, você sai de uma fila nacional e você vem para uma fila local. E o juiz determina um prazo para o INSS responder o seu pedido e fixa uma multa de R$ 100 por dia. Por isso, o mandado de segurança funciona. O mandado de segurança, ele tem uma tramitação mais rápida, mais célere, com prazos mais curtos. Então, por isso, ele resolve rápido essa questão. Então, por isso, o mandado de segurança resolve rápido essa questão. Por isso, o mandado de segurança funciona. Se você chegou agora na live, nós estamos falando aqui sobre dicas de como agilizar a sua resposta de pedidos no INSS. Analisar com antecedência se a documentação está correta, olhar o seu CNIS se tem que fazer acerto ou não, mandar toda a documentação organizada para evitar a exigência e fazer o mandado de segurança, que é a medida judicial adequada. Como que funciona o mandado de segurança? O advogado envia o mandado de segurança e o juiz vai intimar o INSS para responder por que não deu andamento no seu pedido. O INSS recebe a intimação e vai ter que promover o andamento do pedido. Não significa que vai responder positivo, significa que vai ter que responder. Tem uma segurada que ela estava aguardando há 3 anos a implantação de um benefício que ela ganhou no recurso. Ela fez um recurso do benefício dela, ganhou o recurso e o INSS não implantava o pagamento. Então, ela fez o mandado de segurança e, através do mandado de segurança, o juiz vai determinar que o INSS responda ao pedido. Hoje em dia, tem sido uma medida judicial muito usada para agilizar a resposta no pedido. Alguém tem alguma dúvida sobre benefícios do INSS, sobre a aposentadoria rural? Se vocês tiverem, esse é o momento para eu esclarecer para vocês dúvidas sobre benefícios de INSS. Muito importante também esclarecer, gente, quanto aos auxílios doença. Qual é o prazo que o INSS tem para responder o auxílio doença? O INSS ele tem um prazo de 45 dias para responder o pedido de auxílio doença. Se ele não responder também no prazo, você pode fazer o mandado de segurança, que é a medida judicial adequada para acelerar o seu pedido, porque o juiz determina que em 10 dias responda o pedido sob pena de multa de R$ 100 por dia. Então, o auxílio-doença que está há muito tempo sem resposta. E o auxílio-doença, ele traz um transtorno gigante para a vida do segurado. O segurado machucou na data de hoje, 3 de julho, e teve que se afastar do trabalho. Ele deu um atestado de 15 dias na empresa, os outros 15 dias ele agendou a perícia no INSS. Só que o INSS marcou a perícia dele lá para setembro. Então, em setembro, quando ele foi fazer a perícia, pode ser que ele já tenha melhorado daquela doença, daquela enfermidade. Por exemplo, se ele quebrou a perna, até setembro ele já vai ter recuperado a capacidade para o trabalho. Então, lá em setembro ele faz a perícia. E o INSS ultrapassa o tempo de resposta. O INSS leva 90 dias, 4 meses, para responder esse auxílio-doença. Então, quando responde... Boa tarde, Roberto, tudo bom? Estamos juntos. Então, quando o INSS responde esse pedido, já passou um tempo excessivo. Toda sexta-feira, pela manhã, eu atendo em Guaçuí, de 8h30 às 11 da manhã, tá bom?
Então, já passou um tempo excessivo. Aí a pessoa não tem nem a resposta do INSS e nem consegue voltar para a empresa para poder trabalhar. Então, o auxílio-doença, os segurados têm sofrido muito com essa demora na resposta dos pedidos de auxílio-doença. Alguém tem alguma dúvida sobre a aposentadoria rural, sobre BPC-LOAS, sobre mandado de segurança, sobre salário e maternidade? Se tem, esse é o momento de esclarecer para vocês, né? Essa live maravilhosa tira dúvidas e com dicas de como agilizar o seu pedido de aposentadoria por idade rural. Se ninguém tem dúvida, vamos encerrar por aqui, porque eu tenho muito trabalho hoje ainda, tenho muitas ações para olhar, tenho muitos atendimentos online para realizar. Fiquem com Deus. A caixinha de perguntas está aberta aqui nos stories, tá? Podem mandar lá as perguntas. Somente os casos que vocês já têm advogado, eu não posso manifestar em casos que vocês já têm advogado. Até para eu não dar uma resposta que não é a resposta adequada do caso concreto, né? Porque já tem um processo em andamento, vocês já têm advogado. Então, se vocês já têm advogado, eu não posso manifestar nos processos de vocês, tá bom? Boa tarde, fiquem com Deus. E se tiver dúvida sobre aposentadoria rural ou benefício do INSS, deixe na caixinha de perguntas. Todos os dias